quando era antes de Xi Jinping, quando era Hu Jintao e o primeiro-ministro Wen Jiabao, ele falava: a economia chinesa é unstable, uncoordinated and unsustainable. Olha, não dá. Não dá. Que em PIB nós temos 3 motores: consumo, investimento e gasto do governo e exportação. A China cresceu muito por investimento e exportação. Então ele falou: a gente precisa mudar. Não vamos usar o Titanic, que não é legal, né? Não. Vamos usar o transatlântico. A gente tem que mudar o transatlântico para virar consumption oriented. Essa declaração foi mais ou menos em 2005, se eu não me engano. 2008 veio a crise. Quando veio a crise, você estava no meio de uma tentativa de mudar o modelo de crescimento econômico. Ou seja, demora, não posso obrigar a população a consumir mais. Eu preciso dar mais renda. Só que não deu tempo. Como não deu tempo, o que fez? O governo, o modelo econômico piorou mais ainda. Ele falou: cara, não posso permitir uma tensão social com uma explosão do nível de desemprego e queda da exportação. Então o que eu vou fazer? Consumo. Já que você não está subindo, pau na máquina com investimento. Soltaram 4 trilhões de renminbi, sei lá quantos trilhões de dólares foi aí, para ajudar o setor de infraestrutura e real estate. Aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, para de novo porque não vão consumir. Vamos voltar para o problema não, né? Aumentar investimento. Então, cada vez que tem uma crise no mundo e que afeta as exportações da China, o que ela faz? Ela segura a mudança do modelo de crescimento econômico, porque ela não pode ter tensão social, que nem o José falou. Tensão social no Brasil, você derruba presidente. Tensão social num país ditadura, você tem que passar o tanque na rua. Então, para não passar o tanque na rua, eu aumento o investimento. Cara, mas você não pode aumentar mais o investimento. Pelo amor de Deus, isso qualquer livro de economia está mostrando, e já está mostrando, que é o ICOR, Incremental Capital Output Ratio. Ou seja, investimento por variação de PIB só está subindo. Você entrou em retornos decrescentes. Você está investindo, botando dinheiro e não está gerando PIB. Por isso que talvez, aí tem a visão, como é que vai a China no curto prazo? Ela vai crescer. E no longo prazo? Aqueles dias acabaram de 7, 8, 9%. Vamos pensar em 4,5, 5 e olhe lá. A China virou blue chip. Ela não é mais aquela coisa e tem vários problemas. Que nem, por exemplo, da demografia. O chinês agora pode ter 3 filhos se quiser. Não quer dizer que ter o 4º filho, que nem muita gente fala, vai morrer. Não é nada disso. Simplesmente que não vai ter assistência do governo. E o governo, vendo que a demografia lá em 2016 estava caindo, já estava com problema, falou: você pode ter 2 filhos. Só que o que o chinês faz? Como é que funciona a cabeça do mindset dele? Quando ele casa, ele tem que cuidar da esposa. O cara mais da zona rural. Além de cuidar da esposa, ele tem que cuidar da mãe e do pai. Além de cuidar da mãe e do pai, ele tem que cuidar do sogro e da sogra. Todo mundo morando com ele. Aí fala: por que você não consome? Cara, como é que eu vou consumir? Olha quanta gente tô dependendo. E eu tenho 1 filho só. O 2º filho não é que é para consumir mais. É para aumentar a demografia e para o burden de você criar os pais fica dividido em 2. Só que para criar um filho na China está cada vez mais caro. E aí já entra por que o Xi Jinping entrou com tudo nos tutorials, que são os cursinhos. Ele falou: tutorial não pode ter mais lucro, agora é o Estado que manda. Porque, por exemplo, como custa caro, ele fala: eu não quero ter 2 filhos, 1 filho já é muito caro para mim. Porque o chinês, ele quer dar o melhor para o filho dele. É educação, é música, é ginástica olímpica, é um monte de coisa e custa caro. E aí em 2018, se eu não me engano, veio a possibilidade de você ter o 3º filho. E eu publiquei um artigo falando: para que o 3º filho se eu não quero nem o 2º? Eles não estão querendo fazer filho. Esse já é um ponto que puxa para explicar por que provavelmente a China está perdendo capital humano. Ela precisa contar mais com produtividade. E o capital humano, que a produtividade, ou melhor, o capital humano, que a demografia está caindo, e o capital físico mesmo, que sentou em retornos decrescentes de capital. Então, você tem um problema aí para a China que falou: olha, pela equação de Solow,
Gente não está indo, não estamos tendo mais filho. E capital, quanto mais capital, está tendo retorno decrescente. Sobrou a coisa, ou seja, China, por transpiração, dificilmente você vai continuar crescendo. Você precisa crescer agora via inspiração. Ou seja, produtividade total dos fatores. Só que, se você me permite, não sei se... Pode. A produtividade total dos fatores acontece o seguinte, você precisa de mais produtividade. Quem tem a maior produtividade? Justamente o setor privado. Mas o Xi Jinping deu um crackdown no setor privado ferrenho. Lembra o que aconteceu com a Alibaba, com a Tencent, com a Didi, com a Meituan, por exemplo, o Jack Ma. Tudo bem que o Jack Ma errou feio. Veja, você pode ficar rico, não é um comunismo, não tem problema. Mas daí você virar um superstar e querer aparecer mais que o Partido Comunista Chinês e com a guitarra em punho, falando mal do governo do China Security Regulatory Commission, errou feio. Errou muito. Tanto é que botaram ele, provavelmente, num hotel, olhando pra frente, falou, olha, fica aí no cantinho do pensamento. Por 6 semanas. E veja no que você falou. A gente não quer ser rude com você. Ele desapareceu. E agora ele está dando aula. No Japão. Pra você ter uma ideia como o negócio. E aí você inibe a inovação. E tem um livro maravilhoso, acho que se chama The State Strikes Back. Ou seja, o Xi Jinping está voltando com tudo, com o Estado. Tem problema o Estado? Não, ninguém está com estadolatria, nem com liberação, etc. Não é isso. Só que você pega no livro, ele está muito claro. O return on assets das empresas estatais é muito menor que o return on assets das empresas privadas. E o que ele está fazendo? Está obrigando os bancos a botarem cada vez mais dinheiro em cima da empresa estatal. Cara, você está botando dinheiro na empresa que não lucra. Por quê? Porque você tem uma visão de socialismo que é isso. Então você está prejudicando o setor privado. Só que o setor privado que é responsável por 70% da inovação. Então olha só, você não tem capital humano, está caindo, você não tem capital físico, porque você tem diminishing rate of returns, capital você tem. Mas investir está gerando menos retorno. Então precisa de produtividade. Você está dando uma martelada no dedo da produtividade, prejudicando o setor privado e ajudando o setor estatal. E ao ajudar o setor estatal, se você pegar, vai ver que a concessão de crédito vai mais para a empresa estatal. Mas vai chegar um momento, inclusive no livro fala, vai chegar esses caras da empresa estatal que eles vão tomar dinheiro simplesmente para pagar a dívida vencenda, porque não está tendo retorno. Então, no médio prazo, isso sem falar na parte da geopolítica. Por quê? Porque você viu, olha, teve pandemia, então ninguém está falando que vai acabar a globalização, longe disso. Mas a globalização mudou de cara. Ao invés de você fazer a coisa offshore, você vai buscar alguma coisa mais nearshore. Olha o México se dando bem. Olha o Brasil eventualmente podendo se dar bem. E um pouco onshore e friendshore. Ou seja, não fica dependendo de cara que não é muito confiável como Putin. Nós já vimos. Então, muitas empresas estão diversificando a cadeia de suprimento e saindo da China. Por 2 motivos. Por geopolítica e que a China não é mais tão barata porque o salário está subindo. E outra, até anotei aqui, o Foreign Direct Product Rules do Departamento de Comércio dos Estados Unidos proibiu a exportação de um monte de semicondutores, eu não entendo disso, né? Mas que possibilita o avanço da inteligência artificial. Então, tudo está levando... A geopolítica e o próprio Xi Jinping está martelando no dedo da produtividade que seria o pomo do crescimento da China para os próximos 10 anos, já que ela não pode mais transpirar. O quê? Sério que você acabou de ver um vídeo do Market Makers e não está inscrito no canal? O que custa se inscrever, deixar um like e apertar o botão do sininho para receber uma notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo? Além disso, você treina o algoritmo do YouTube para levar esse conteúdo para mais pessoas interessadas em finanças. Então, faz a presa e deixa o seu inscreva-se aqui.